Vou apresentar a vocês a tuberculose. Eu fiz estudo epidemiológico da doença, desde o início da doença, na incidência dela no Brasil e aqui também em Pernambuco. Eu vou começar pelo histórico da doença. A tuberculose, ela é uma doença a doença transmissível mais antiga do mundo. Segundo o registro arqueológico, comprova que na pré-história o Mycobacterium, que é o agente etiológico da bactéria, ele já era existente. E com a vinda dos colonizadores jesuítas para o Brasil, eles, por manter contato direto com os índios, alguns índios acabaram adquirindo a doença. E também está em registro que o padre Manuel de Nóbrega, ele foi o primeiro ilustre a morrer no Brasil com a infecção da bactéria tuberculose. Eu vou também ser um pouquinho breve e vou falar também que a doença, esse período aí que ele veio para o Brasil foi no século XVI. Mas a doença ainda continua como é que eu posso falar? Evidência no século XIX, onde o serviço público de saúde era um serviço precário, então eles não tinham o que a gente tem hoje, né? Higiene, organização. Eles se preocupavam muito mais com a economia e com a política. E quem ficava à mercê dessas pessoas que estavam doentes, geralmente eram as entidades filantrópicas, juntamente com a Igreja Católica, que tinha o maior poder dentro naquela época ali, do século XX, do século XIX. Eu puxei também alguns dados que veio do início da doença, né? Eu puxei aqui, até botei aqui dados gerais de número de casos no Brasil, no geral. E peguei um dado que refere-se à taxa de mortalidade referente ao século XIX, que está aqui. A estimativa aponta que a mortalidade por tuberculose no Brasil no século XIX era de 1 para 150 habitantes. Claro, hoje, com o desenvolvimento das cidades, a tuberculose ela veio ter um aumento nesses índices aqui mostrados. Peguei também registro de 2003, onde o Ministério da Saúde do Brasil declarou em controle de tuberculose como prioridade nacional, ou seja, pelos índices de 2003, cerca de 64 milhões houve cerca de 64 milhões de infectados. Aproximadamente 71 mil pessoas adoeceram neste ano e incidência de 3,1 para casos por 100 mil habitantes. E cerca de 4 mil óbitos por ano. 64 dos casos estão em 180 maiores municípios considerados prioritários no caso da doença. Outra coisa, o Brasil está entre os 22 países que a doença é em evidência, maior evidência. Qual é o lugar dele? O Brasil está em 17º lugar. Olha aí. Entre os responsáveis. Parabéns pro Brasil. Muito bem, a o Brasil tá. Vai pra Índia, que é mais África. Isso o lugar onde mesmo. a miséria É maior, a coisa é bem mais grave, mas o Brasil ele está em 17º lugar. Ele é responsável por 82% do total de casos de tuberculose no mundo. As ONGs consideram que o Brasil detectou 88% de casos em 2010, viu? Esse índice aí é de 2010. Segundo o SINAM, que é um órgão, e o MS, que eu não sei qual é, não pesquisei sobre esses órgãos, mas é outro órgão. Anualmente, notifica-se no Brasil aproximadamente 85 mil casos de tuberculose, sendo que destes 71 mil são casos novos e cerca de 4.600 pessoas morrem por ano no país. É uma doença traiçoeira, né, gente? Pois é. Aí eu agora estendi aqui, né, porque a gente tem que falar de Pernambuco. Como é que tá Pernambuco, né? Pernambuco também teve dados aqui
que notificaram que acontece por ano novos casos, 5.011 casos, todas as formas de contágio da doença. 2.132 casos por bar a mais, que eu acho que é positivo, né? Bacilo álcool ácido Isso, resistente. positivo. E com taxa de incidência de casos em todas as formas desses casos bar, o que a professora acabou de dizer aí, por 100 mil habitantes. Ou seja, isso vai de 51,7 e 26,1 respectivamente. Falando também de incidência dessa doença por sexo, a doença ela acomete mais homens do que mulheres. Os homens estão 2 vezes mais propensos a adquirir a tuberculose do que as mulheres. Não me pergunte por quê, porque eu... Não me pergunte por quê, porque eu não sei. Valendo também para ambos os sexos que o vírus da imunodeficiência, ele é um dos fatores que contribui para que as pessoas eles adquiram esse vírus da tuberculose. Também fatores de pobreza, de saneamento básico, de aglomeração de pessoas, de ônibus de PE15, Joana Bezerra. Mas é verdade, Joyce. São lugares que estão propensos à disseminação da doença. Professor, eu acho que a vida é mais homem, porque a maioria dos homens bebe muito e usa um pouco do mesmo. Eu acho que eles, em geral, a maioria deles, assim, não ligam muito para... Chega em casa do ônibus, não lava a mão para comer, no banheiro quando sai da mulher, não lava a mão quando sai do banheiro, lugar de aglomeração, né? Tem esse negócio de servir exército, quartel, obra, essas coisas, eles vivem mais aglomerados do que mulher. Tem muita mulher aí que não trabalha, não anda de ônibus para trabalhar, trabalha perto de casa, entendeu? Sim, agora avisando, eu falei da questão do sexo, né? Também tem a estratégia do governo. Os outros países, eles adotaram um programa, eles criaram um sistema, esse sistema é chamado DOTS. O DOTS está em uma sigla em inglês, certo? Aí eu não peguei o que significa. O DOTS ele está aqui para observar-se o índice da doença anualmente e dali ele criasse uma estratégia para poder diminuir os casos. Aqui tem 5 DOTS que eu selecionei. Compromisso com a implantação de sustentabilidade de programa de tuberculose. Eles vão implantar um programa de sustentabilidade para diminuir a incidência de casos nos países. A detecção de casos por meio de baciloscopia, descarros entre sintomas respiratórios, demanda de serviços gerais e de saúde. Tratamento padronizado, de curta duração, diretamente observando e monitorando o quadro da pessoa, né? Porque tem pessoas que já são muito debilitadas, então para usar certos antibióticos vai acabar com a questão imunológica dela, vai acabar com a resistência, né? Ele puxa muito do fígado, do rim, não é um tratamento fácil não, cai cabelo. Para ver sua evolução, em caso também, para todos os casos com baciloscopia de escarro positiva. Prevenção irregular de medicamentos tuberculósticos. Sistema de informação que permite avaliar a detecção de casos, resultado de tratamento de casos individuais e o desempenho do programa. Isso é relacionado ao DOTS. Sobre o diagnóstico, a confirmação do diagnóstico da tuberculose deve ser feita através de escarro, né, e da presença do Mycobacterium tuberculosis, que é o agente etiológico da doença, em material biológico. Aí onde é que vai ser encontrado geralmente esses bacilos? Vai ser encontrado no escarro, no coleta de sangue. Aqui está dizendo que no líquido pleural e líquido encefalorraquidiano, não é? E embora o método de demonstração direto
Para fazer a coração, vai ser o método de Zienilce, que vai corar, acho que o escarro da pessoa, né? Isso, é o escarro. É sempre o BK, né? Pesquisa do bacilo de Koch no escarro. Pronto, então a tuberculose foi o que eu pude estudar do estudo epidemiológico da incidência da existência da tuberculose até hoje. Não peguei muitas informações, com certeza tinha mais, mas o que eu pude resumir para trazer para vocês hoje foi isso. Veja só, ao contrário da peste, a peste ela é condicionada a um animal. Assim, né? A pulga que habita animais de sangue quente. Então fica fácil você controlar uma doença como a peste, como quando, por exemplo, você